Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Minha bancada, Fernando Vilela e Dani Natal, Daniela Natal, tudo bom com vocês? Tudo bem? Nosso convidado, eu tenho certeza que nosso convidado de hoje, eu sei que já é amigo, inclusive, do Fernando, já é parceiro do Fernando de longa data, Dani. Já senti que vai rolar um corporativismo aqui hoje no programa. Uma proteção, viu, né? proteção. Proteção total. Luiz Maurício Janella. Luiz Maurício Janella, que é CEO na Global Ops Consultoria em Benefícios e Seguros, é vice-presidente do grupo BNI Fiducian. Vamos falar sobre isso também. Formado em administração, com MBA em marketing, MBA executivo na COPEAD UFRJ e assim vai, mais de 30 anos de experiência. Temos muito assunto para conversar. Seja bem-vindo, Janella. Obrigado, Sandro. Obrigado, Dani. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, Janella. O prazer é todo nosso, Janella. Vamos ter um papo aí bem descontraído. Eu não sei, Sandro, se é bom ou ruim a gente já se conhecer, hein? Vamos descobrir durante o programa. Já a gente vai descobrir. Mas antes, vamos ao nosso momento YouTube com a Dani. Por favor, Dani. Vamos lá! Você, meu amigo, você, minha amiga, que parou aqui nesse canal, está assistindo esse vídeo, deixa o seu like se você gostar. Se não gostar, deixa também. Se inscreve no canal. Seu like, sua inscrição ajuda a gente a promover o canal e a trazer cada vez melhores conteúdos, mais pessoas bacanas aqui pra gente bater um papo, fazer aquela resenha bacana. Então deixa o joinha, vai, se inscreve. Muito bem, incentiva o canal, sem ameaça. Incentivar o canal, né, Fernando? Com certeza. Ainda mais porque a gente traz convidados assim à altura de Luiz Maurício Janella, né? Então só tem resenha boa, só tem conversa boa. A gente vai falar sobre muita coisa legal hoje. Vamos lá, nosso LinkedIn já está a postos lá, nossa página no LinkedIn do M. Página do LinkedIn já está bombando, podem seguir, podem compartilhar também. E nós vamos subir todo o conteúdo, né, Sandro? Que a gente tem já no YouTube, a gente vai subir no canal do LinkedIn. Vai dar pouco trabalho isso, mas tudo bem. Se o Fernando está cuidando do LinkedIn, tá bem, tá tranquilo. Não é? Mas diz aí, ô Janella, a gente quer saber o seguinte, essa pancada toda que a gente vem passando, bom, desde março, que eu estou em home office, desde 18 de março, mais precisamente, que a agência, a gente não tinha como continuar. Como é que, no teu segmento, né, como é que foi essa pancada, como é que vocês estão fazendo para mitigar, né, todo esse processo todo que está sendo fácil, né, a gente está sem digamos aí, uma data para a coisa melhorar, mas enfim, vamos que vamos. Como é que você enxerga tudo isso? Engraçado essa data que você colocou, dia 18 de março, né? Tem algumas datas que marcam a gente. E o dia que a gente decidiu ir para o home office foi no dia 16 de março. Aí, você foi mais rápido. Lá na Global Ops, o pessoal, cheguei no escritório, estava todo mundo lá em polvorosa, com as notícias da pandemia, do isolamento social. A gente decidiu no mesmo dia já entrar em home office, então a gente já fez meio expediente naquele dia. Foi muito fácil para a gente, porque a gente já tinha se preparado para um plano de continuidade do negócio. Eu fui gerente de riscos e crises lá atrás, então a gente já tinha plano de contingência para isso. Foi o pessoal tirar lá os aparelhos, a gente tem lá os celulares, tem aparelhos fixos que são em nuvem, e todos os computadores eram notebooks. Então ela foi desplugar, plugar em casa, e no dia seguinte estava todo mundo trabalhando como se nada tivesse acontecido. E é engraçado essa coisa acumuladora que a gente tem, né? O escritório está cheio de coisa lá ainda. Que lata de lixo eu vou jogar aquilo tudo, né? Porque não precisa para nada. Precisa, muito louco isso. Não, eu fiquei devendo aqui na apresentação, desculpa, eu fiquei devendo que o Janella também ele é membro da rede PetroRio, que reúne empresas fornecedoras da cadeia de óleo e gás do Rio de Janeiro, atuou como docente na FGV para o MBA de petróleo e gás e possui mais de 30 anos de experiência, empresas nacionais e multinacionais do setor de downstream, de óleo e gás. Ou seja, quer falar sobre óleo e gás, é contigo o papo, né, Janella? Sabe tudo e mais um pouco. Essa parte que a gente estava conversando da pancada, eu só não queria deixar passar. Você hoje está mais nessa área de consultoria, né, de benefícios de seguro. O lado mais
Contando a história toda, né? E aí, respondendo a tua primeira pergunta lá, do início lá da pandemia. A gente plugou, todo mundo plugou remotamente, a gente adaptou alguma coisa que precisava, e o que a gente fez foi... na verdade, a gente se fala muito mais hoje do que falava antes na equipe, né? Então, a gente fala todo dia, tem reuniões semanais, a gente tem um tracking bem legal das metas que a gente definiu. Para você ter uma ideia, setembro foi o melhor mês dos últimos 24 meses. A equipe ela cresceu na pandemia. Eu nem lembro quantas pessoas a gente tinha em março, mas estamos fechando agora outubro com 21 pessoas na equipe. O time está bem legal, está todo mundo motivado. O que a gente fez diferente basicamente foi estreitar mais o relacionamento com os clientes que a gente já tinha, né? Fazer uma manutenção, vamos dizer assim, para não perder, e dar informação para quem estava lá agoniado naquele momento. Depois a gente tentou estreitar o relacionamento também trazendo novos clientes através das redes sociais. Então a gente usou muito o Instagram, Facebook, principalmente o LinkedIn no nosso caso, que o nosso foco é a B2B, na veia, assim, que o nosso foco são empresas. E aí, fazendo um link com o que você comentou sobre o oil and gas, fiquei lá nessa área de oil and gas há mais de 27 anos, né? E o que a gente aprende nessa área é que você não vende, você é um consultor. Então, quando a gente mudou e teve uma transição, e quando a gente vende petróleo, derivado de petróleo, você não vende água, né? Você vende um produto que é tóxico, poluente, inflamável. Então, todo o cuidado que você tem que ter na gestão de risco disso, para que não aconteça nenhum acidente, que não contamine o meio ambiente, e que de alguma maneira não fira as pessoas. A gente faz, basicamente, esse know-how foi o que a gente aportou na Global Office, que é por isso que a gente chama de consultoria, né? A gente é uma corretora de seguros, como a gente encontra no mercado. O foco não é vender. Vender vai ser uma consequência da consultoria que a gente vai fazer, mitigando os riscos do negócio do cliente, de coisas, né? Prédios, frota, equipamentos, como na parte de pessoas, né? Com plano de saúde, que pode ser seguro-saúde, plano odontológico, seguro de vida, etc. O que aconteceu nesse mercado foi uma confusão muito grande, né? Porque muita gente que não tinha plano de saúde, não tinha seguro de vida, foi o pedaço da área de seguros e benefícios que cresceu. A parte de coisas ficou um pouquinho para segundo plano, né? Então você parava de pagar lá o seguro do carro, o seguro patrimonial, mas você não deixava de pagar o plano de saúde nem o seguro de vida. E aí você teve um outro fenômeno, que foram dois ao mesmo tempo. Você teve o aumento do desemprego. Então, você tem um pedaço do aumento do desemprego, que no Rio de Janeiro foi muito forte, só que a gente teve um crescimento muito grande de plano de saúde, principalmente para MEI, ou então empresas limitadas ou EIRELs recentemente abertas, porque as pessoas começaram a buscar outros meios de sobrevivência, outros negócios. Aquela coisa do empreendedorismo, né? Empreendedorismo é a oportunidade ou a necessidade. Então, o que a gente viu que muita gente, muitos executivos aí que saíram do mercado, abriram suas empresas e acabaram contratando planos de saúde, porque saíram daquelas empresas que eles tinham lá os planos empresariais. E aí você fala, poxa, mas e o restante do mercado? E aí foi interessante, que a importância de você se preparar, né? Então a gente estava preparado, antes de pensar em qualquer momento atípico que fosse acontecer, mas já pensando, a gente estava preparado para sair no mesmo dia do escritório e começar no home office. Muitos concorrentes não estavam preparados. Muitos concorrentes não voltaram a funcionar desde março. Isso não aconteceu só nesse nosso segmento da área de seguros. Isso aconteceu em vários segmentos. E falando da nossa área, a gente teve seguradora que ficou fora do ar uma semana. Seguradora que ficou fora do ar uma semana. Corretora de seguros que eventualmente não tinha feito os investimentos corretos até onde, com antecedência, quando tinha que fazer, tiveram muita dificuldade
de voltar e algumas não voltaram. Então, foi nesse vácuo que se deixou o mercado que empresas como a Global Office cresceram. Tá? Foi por aí. Ô, Sandro, é transpiração e inspiração o tempo inteiro. Pô, Janela, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou muito em consultoria, né? De fazer essa consultoria, atendimento ao cliente. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que funciona, por exemplo, uma empresa, ela tem já, né, normalmente ela tem a sua parte de benefícios, e como é que funciona esta sua consultoria? Você cobra para fazer essa consultoria inicial ou você faz ela gratuitamente? Como é que funciona esse processo? Então, e é engraçado essa coisa, né? Quando você bota corretora de seguros, o outro lado está esperando que você vá lá vender alguma coisa. Quando você bota uma consultoria de seguros, o outro lado espera que você cobre para prestar uma consultoria. Só que esse segmento ele é bastante diferente. A venda vai ser uma consequência de um raio-x que a gente vai fazer para o cliente. Então, quando você tem lá um plano de saúde na sua empresa, isso é muito peculiar, né, essa área de plano de saúde. E é custo. A maioria das empresas, isso pequenas, médias e grandes, elas estão muito preocupadas em crescer o volume de vendas, em fazer marketing, em vender, organização, estrutura, etc. Mas cortar custo não é uma coisa que é muito normal. Poxa, mas não começou a crise lá atrás, 2013? Sim, 2013, 2014 começou essa vibe de olhar para dentro de casa e ver onde é que se podia cortar custo. Mas as áreas de recursos humanos foram as últimas a receberem isso, essa solicitação, essa pressão para olhar essas linhas, né? Plano de saúde, odontológico, seguro de vida, previdência privada e outras. E isso continua acontecendo. Então você chega em empresas que estão em plano de saúde há 18 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, de todos os tamanhos. Só que, em média, um contrato empresarial no Rio de Janeiro tem 18 meses de vida, em média. Então, qualquer um que você converse e fale para você, o meu plano de saúde tem 2 anos, está perdendo dinheiro. Porque você tem oportunidade no mercado. Então, a nossa média de redução de custo em plano de saúde é de 35% a 45%. Essa semana a gente fez uma redução de 48% para um cliente que vai economizar mais de R$600 mil por ano. Em setembro do ano passado, a gente virou uma conta grande, que já estava com a gente há muito tempo, mas não queria mudar, fizemos economia de R$2,5 milhões o ano. Então, as cifras são muito grandes, mas o que pode ser grande para vocês, ou para mim, 600 mil, 2,5 milhões, para algumas empresas era pequeno, quando a maré estava boa. Só que a maré agora está diferente, você tem que cortar custo da mesma maneira que você corta a unha todo dia. Tem que ficar toda hora cortando unha. Porque assim, dinheiro não aceita desaforo. Se você não economizar, ele vai para o ralo, e aí você acaba te deixando fazer outras coisas, principalmente na área de recursos humanos, que é o desenvolvimento das pessoas. Você não tem dinheiro, não tem budget para fazer um treinamento, para melhorar a capacitação da equipe. Então, esses aspectos que a gente fala muito quando a gente fala de plano de saúde. E a gente fala de plano de saúde, e a gente vai falando de seguro de vida, vai falando de odontológico. Uma coisa que mudou pra caramba durante esse período é o planejamento, né? Então, o que a gente viu nas empresas e nas famílias? Eu vou ter... Travou. Travou? Deu uma travada aí. Travou. Travou. Janela travou. Janela deu uma travada na hora que eu também já estava aqui para levantar uma bola boa. Mas beleza, vamos ver assim se o Janela volta. Se ele volta. Opa, foi. Destravou. Você deu uma congelada aí, a gente não escutou o que você falou nesses últimos 40 minutos. Nos últimos 40 minutos. Muito bom. Muito bom, esses últimos 40 minutos. Coisa rápida. Não, você falou sobre seguro de vida, seguro odontológico. Você estava falando que redução de custos. Estava falando de uma coisa
agora, recentemente? O que mudou agora A e aí você mentalidade, falou. né? Então, Você ia falar mentalidade, então o o mindset. que mudou, o que está muito diferente agora é o planejamento, né? O planejamento financeiro das Isso. empresas e das famílias. Hoje, um empresário, isso de qualquer tamanho, o chefe, os responsáveis financeiros pela família, estão muito preocupados como é que vai ser a subsistência dessa família, ou como é que vai ser a geração de receita para essa empresa, se vai ter ou não vai ter, e estão pensando na frente. Então, quando a gente fala de pensar na frente, eu já começo a falar de um plano de saúde que vai ter uma renovação prevista, por exemplo, ou vai fazer o primeiro ano em maio do ano que vem, eu tenho que começar a ver em janeiro esse processo. Por quê? Eu sei que eu vou ter o reajuste. Não é uma surpresa. Se eu sei que vou ter o reajuste em determinado mês, eu estou confortável com o valor que eu pago hoje, mas eu não sei quanto é que vai ser o aumento em maio, eu tenho que ter isso na minha mão, fechado, em março. Por quê? O cancelamento do contrato empresarial é de 60 dias. Então não adianta eu chegar lá próximo, deixa eu ver se vai ter aumento mesmo. Não, vai ter aumento. A gente não vai saber exatamente quanto vai ser o aumento. Se vai ser 18% ou vai ser 15%. Mas vai ser por aí. Então, e hoje está muito mais amigável. Então a gente coloca, faz os painéis, orienta, olha, esse preço não vai ser o preço da época, mas se tiver aumento vai ficar entre 4% e 5% da tabela, o teu aumento vai ficar entre 15% e 18%, a data para a gente fazer o cancelamento é data tal, e os próximos passos são esses. Então isso é uma coisa que a gente faz todo dia. Nesse momento a gente tem 28 empresas em implantação, é muita coisa. Então hoje a gente estava fazendo uma reunião com a equipe, quantidade de empresas que a gente já mandou a carta de cancelamento para o plano atual, já prevendo o início da próxima vigência, é muito grande. Isso não era assim anteriormente. As empresas acabavam privilegiando o plano de saúde que estavam, porque os colaboradores já estavam, já conheciam o plano, já tinham uma rede de médicos, já estavam acostumados. Só que, da mesma maneira que para ganhar dinheiro tem que trabalhar, para você manter dinheiro dentro da empresa, você tem que cortar custo. E, de maneira geral, os colaboradores eles estão muito mais preocupados em manter o emprego e ter certeza que a empresa vai manter eles na folha de pagamento do que ficar, eventualmente, reclamando sobre uma mudança de benefícios. E não estamos falando de piora de benefícios, não estou falando nada disso. Estou falando, ele vai sair de um plano, por exemplo, que tem determinada rede de hospital para outro plano que tenha determinada rede de hospital. Não tem perda em hospitais. Mas, eventualmente, um cardiologista que aceita nesse plano não aceita no outro. Você não vai deixar de mudar por causa disso. Aí tem algumas empresas que falam assim, não tem problema, quantas vezes ele vai no cardiologista? Uma vez por ano, 2 vezes? Paga 20 anos de cardiologia para ele e o diretor não precisa mais reclamar, entendeu? Porque a economia é tão grande que são coisas muito pequenas no final. Só que o plano de saúde, normalmente as pessoas acham que vão casar com ela, né? É para a vida inteira. Não é, é para um ano. Depois a gente vê se continua. Ô, Janela, eu vou polemizar esse treco aí, porque até agora você está dando uma palestra, está palestrando, a gente está deixando, a Dani está querendo falar alguma coisa. O teu parceiro aqui, o Fernando, tá jogando no mesmo time. Você é flamenguista? Que time que você é? Olha só, esse assunto de futebol, ele já me pertenceu no passado. Hoje, ele já não me pertence mais. Não é flamenguista, já vi que não é flamenguista. Os meus pais são portugueses. Vascaíno, aí tá Vascaíno. De derrota, né? De empate, coitado. Mas não dá para dizer que esse ano no começo da tabela, e agora começou a perder. Não olha o futebol. Já tem que responder alguma coisa, né, Janela? Já tem que responder, mas é isso. Agora já foi, não tem erro não. Já foi, já falei. Janela, vamos polemizar esse assunto que você levantou muita bola legal para gente trocar, para a gente conversar e tal.
E uma dessas bolas, eu venho falando em vários programas, você fala sobre planejamento. De fato, o planejamento, tanto familiar quanto profissional, as pessoas estão dando mais atenção, né? Eu acho que mais até o familiar, porque o profissional, a empresa que não tem planejamento, que se diz profissional, não é profissional, né? Então, eu acho que aí não é bem por aí. Mas o que eu pergunto, e tenho conversado em vários programas e tal, é com relação a essa falta de a gente traçar uma estratégia e se planejar com a falta de perspectiva que a gente tem hoje, ou seja, a pandemia, que a gente brinca muito aqui, que parece um seriado do Netflix, cada vez que você acha que vai acabar, lança uma nova temporada, é muito difícil você fazer um planejamento quando você não sabe, quando você não tem perspectiva. Vou falar isso de outra forma. Lá na agência, os clientes que eu tinha reuniões uma vez por semana, desculpa, uma vez por mês, às vezes até em 40 dias e tal, hoje a gente tem reunião quase que diária. Eu nunca fiquei tão amigo dos clientes como eu estou hoje, porque praticamente a gente conversa de manhã, tem cliente que eu converso de manhã e de noite. Tamanha preocupação, tamanha a ansiedade que gerou o mercado, né? A instabilidade que o mercado está. Então, eu acho difícil planejar de uma forma tão eficaz, principalmente a médio e longo prazo, né? Porque eu acho que os planejamentos hoje estão sendo diários, assim, meio que semanais. Eu não vejo empresa fazendo planejamento tão grande. A gente tá planejando agora a gente já está a Black Friday, né, que é em novembro, e o Natal em dezembro, mas, pô, tudo está mudando, de acordo com o que o mundo acontece, o movimento, né, acontece. Agora na Europa já tem países entrando, né, a possibilidade de lockdown, segunda onda, quer dizer, são coisas que isso reflete na economia daqui, reflete no psicológico de todo mundo, entendeu? E quem é que está querendo arriscar no momento que você não sabe? A Europa acabou o verão lá, eles estão sofrendo as consequências de ter liberado, né, de ter meio que abaixado a guarda. Aqui no Brasil, a gente está entrando no verão, né, e agora, recentemente, já liberou ensaio de escola de samba, daqui a pouco está tudo bloco de carnaval na rua, daqui a pouco é aquela confusão toda do verão. Quem garante que pós-verão aqui a gente também não pega uma segunda onda, não fecha tudo de novo, não entra um lockdown de novo, não sai um quebra-quebra de novo, uma confusão danada. Essa primeira onda já foi muito pancada, entendeu? Foi uma porrada forte. Eu conheço muita gente que quebrou e muitas empresas, inclusive tradicionais, bares e restaurantes tradicionais aqui do Rio de Janeiro, empresas que estavam bem, que estavam indo bem e tal. Então, assim, eu acho meio... Escola também, né, Escola, Sandro? então, nem se fala, Dani. Escola, tá com a previsão de fechar mais 300 só aqui no Rio de Janeiro até o final do ano. O índice de inadimplência está em 40%. O índice de rematrícula nas IES, instituições de ensino superiores, está um absurdo. Né? Então, assim, é difícil. Eu estou levantando essa bola para polemizar mesmo. É difícil a gente planejar com um cenário catastrófico desse, né? Eu não sei como é que... Deixa eu contar uma coisa para você. Durante bom tempo, assim, nem foi tanto tempo assim, mas parecia que foi uma eternidade, eu fui gerente de riscos e crises. E eu me habituei, e fui gerente de suprimentos no passado também, então você tinha problemas de suprimentos, eu me habituei sempre a pensar no que pior pode acontecer. Quando você se prepara para o pior que pode acontecer e traça e define os seus objetivos, as suas metas, elas vão andando ali de acordo com o que pior pode acontecer. Então, por exemplo, você falou da segunda onda. Eu estou trabalhando com a segunda onda, com a terceira, com a quarta, e não tem onda nenhuma. Sim, mas se vier a segunda, a terceira, pode ser que ninguém tenha vivo aqui para a terceira, para a quarta. Rapaz. O que a gente vê? Eu tenho alguns clientes que estão com problema e tenho muitos clientes que não estão com problema, estão crescendo. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que quase triplicou o faturamento dela. Mas é uma empresa de quê? Digital. De equipamentos hospitalares. Álcool gel. Ou de álcool gel, de máscara. Aí você começa a olhar isso. Em maio eu participei de uma reunião na rede de PetroRio, né? Bem, e uma maneira, isso é importante, né? Qual é a maneira que você tem
de se fortalecer a sua empresa, o seu negócio. Você já está junto de outros empresários que comungam dos mesmos ideais de proatividade, de atitude. Mas vem ele vender o BNI. Eu estou sentindo que ele vai entrar no papo do BNI já já. Ó. Vamos embora. BNI não se vende, né, Janela? Um grupo de network, qualquer que seja, qualquer empresário que está no grupo de network é mais forte do que outro que não está. Sim, qualquer um que tá junto com alguém é mais forte de um que está sozinho. Não tem aquela história, né? Pô, sozinho você vai mais rápido, mas junto vai mais longe. É exatamente por aí. Ó. Então, eu faço parte de um grupo network chamado BNI, Business Network International. Faço parte de um grupo de network chamado Rede Petro-Rio, que você falou no início, congrega a cadeia de fornecedores de oil e gás. E estou sempre mantendo um contato com uma infinidade de outros empresários através do LinkedIn, por exemplo. Tá? Sim, mas network é fundamental, concordo contigo. Então, o grande lance é que, por exemplo, marca digital, a gente teve uma demanda absurda. A gente ainda está com uma demanda absurda, mas se vier uma segunda onda, amigo, eu acho que não sei não. Aqui no Brasil travar? A gente... Oi? Vai travar? Não sei se vai travar, mas vai dar uma porrada muito forte. A gente... assim, tem empresas que a gente conseguiu mitigar essa pancada, mas assim, o brasileiro não tem tradição, não passou por guerra, não tem tradição de ter, como europeu, de ter tido, a Alemanha foi arrasada, Japão tomou bomba atômica, entendeu? Então, assim, a Europa está mais acostumada com esse tipo, Estados Unidos também, apesar dele ir nos outros países, mas eles tiveram na história, ao longo da história, tiveram guerras, tiveram problemas sérios. A gente nunca teve um evento tão sério desse aqui, principalmente por lado de cá na América do Sul, que a gente vai falar o quê? Da Guerra do Paraguai, que foi uma carnificina. Né? Eu acho que a situação do Brasil ela é meio que guerra diária, Sandro, também. O Brasil é guerra diária, mas é o que eu estou falando, a gente não está acostumado a essa pancada, entendeu? A gente não tem a cabeça do europeu, a gente não tem essa cultura, e é o que eu estou falando, eu acho que se a gente tiver uma segunda onda, por mais que planejamento, por mais de estratégia, vai sobrar só grandes empresas, porque o micro já está acabando. Né? O microempresário... Qual é o cenário que a gente olha hoje? Né? E aí, quando a gente olha para o mercado, né? Esse mercado que está aí, cheio de notícia ruim e algumas notícias boas. Está igual. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 10 anos atrás, está igual. Tem uma notícia boa, pode ter uma notícia ruim. Não, mas não é com a pandemia, Janela. Eu sei, não é igual, calma, olha só. Você tem que olhar um copo meio cheio. Você olha a parte imobiliária. Cara, juros lá embaixo, nunca teve juros tão baixos. Quantidade de construções subindo. Valorização dos imóveis está começando. E aí teve uma notícia semana passada do aumento do desemprego. Aí explicou, não é que tem aumentado a quantidade de pessoas desempregadas, é que aumentou a quantidade de pessoas que voltaram a procurar emprego. Voltaram a buscar, né? Estão vendo que o mercado vai melhorar. Por outro lado, o que você vê? Você vê o governo abrindo e reduzindo as alíquotas de importação. Por quê? Porque as indústrias pararam. Então está faltando matéria-prima, então está buscando matéria-prima de produtos lá fora para trazer para cá. Esse negócio, isso quer dizer o quê? Que estão em movimento, estão produzindo para caramba, vai faltar gente. Isso tudo vai voltar. Por outro lado, aí a gente começa a olhar quais são os segmentos que estão crescendo, né? E aí por isso que eu falei de Rede Petro-Rio. Em maio, a gente recebeu lá o diretor regional do Rio de Janeiro, lá no Regazzi, lá no evento da Rede Petro-Rio, ele falou de 12 segmentos que estavam crescendo muito naquele momento e que iam continuar crescendo depois da pandemia. Primeiro, obviamente, saúde, né? Primeiro colocado, saúde. Tudo relacionado à saúde. Segundo colocado também, quem era? Quem vendia plano de saúde e seguro de vida. Então, eram as corretoras de seguro. As health techs, as fintechs estão bombando aí. Não, exatamente. Céu de brigadeiro. Então, tem uma amiga que trabalha como headhunter na área de TI, tá um turnover danado, um entra e sai e os caras só aumentando de salário. Empresas de segurança,
tem um cliente que a gente conquistou agora, mais que dobrou, é uma empresa de, claro, né, vacinação, mais que dobrou a quantidade de funcionários nesse período, já tem 600 funcionários. Então, assim, você começa a olhar, quando a gente olha plano de saúde, são mais de 200 milhões de brasileiros e a gente tem aí 45, 46 milhões com plano de saúde. Quando a gente olha o plano odontológico, 200 milhões de brasileiros com 25 milhões só com plano de saúde, seguro de vida, 20 milhões de pessoas com seguro de vida. Caramba, tem um mar de oportunidade nesse negócio. Aí você fala, pô, mas tem que ter dinheiro para pagar, né? E aí, nessa linha, nessa linha, você tem um lançamento de várias soluções relacionadas, não vou falar plano de saúde, porque é como se fosse um clube, né, com descontos de 60% a 80% em consultas e exames, pagando lá uma assinatura, quase uma assinatura de R$ 29,90 ano para a família. Então você tem acesso a laboratórios, um custo muito barato, a um custo menor, inclusive, que as operadoras pagam para os laboratórios, para os médicos. Então, o mercado ele está se acomodando de uma maneira que ele nunca mais, a gente fala isso o tempo inteiro, ele vai ser o que era. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte, tem muita oportunidade. Para qualquer lugar que você olha, você tem oportunidade. Então, quando eu vejo um colega que trabalhou e que se acostumou a ser executivo e não está trabalhando, foi, cara, tem isso para fazer, isso aqui. E assim, pô, tem isso? Falei, tem. Então você tem colegas que estão trabalhando com câmbio. Fala assim, pô, câmbio? Cara, câmbio tá bombando para tudo que é lado. Importação e exportação. Imóveis. Um colega nosso abriu mais uma loja agora, está querendo contratar equipe, precisa de 40 pessoas. E tá difícil de achar mão de obra, hein? Tá difícil de achar mão de obra, porque a gente está o que tá difícil, qualificada, tá. Mais ou menos, Sandro. Assim, mas dependendo do tipo de trabalho, você ensina o colaborador e da maneira do contrato. Porque hoje o mercado está mudando. Então, você já tinha isso, que era a contratação de prestação de serviço, e não estamos falando de precarização da mão de obra, estamos falando de prestação de serviço. Então você tinha isso. E tinha um risco trabalhista em cima disso. Hoje, remoto, sem controle de pontos, sem controle do... tem nada. Cara, prestação de serviço é o que vai acontecer. Então, se prestação de serviço é o que vai acontecer, empresários como eu e como outros, a gente está pensando de outra maneira. Então, a gente está olhando local para alugar, para ter salas de treinamento, para treinar uma mão de obra, qualificar essa mão de obra, para poder ajudar esses caras a ter claro, para a empresa ganhar também, porque não existe, não é obra social. Mas, assim, o maior prazer que você tem quando você é empresário não é ganhar dinheiro, porque quando você monta já é para ganhar dinheiro, mas é você ver que tem famílias se sustentando através do trabalho que aquela empresa está gerando. Isso é muito legal. Igual a mim, Sandro, tem um monte aí. Então essas coisas... Janela, deixa eu só te falar uma coisa. Dani, você ia falar uma coisa também? Eu te interrompi? Não. É porque na hora ele estava falando de plano de saúde, mas já foi. Deixa ele terminar e aí a gente vê se. Não, porque eu quero te interromper, porque senão você vai embora. Você engrena uma quinta e vai embora. A gente tem que fazer uma troca aqui. O Fernando já tinha me falado. Segura o homem que o homem fala pra caceta. Eu falei, pô, peraí, a gente tem que respirar, molhar a boca, tomar um negocinho e tal. Tô tomando aqui um chazinho. Um chazinho. Eu um chá gelado. queria fazer uma pergunta para ele, porque assim, eu vi que ele trabalha com plano de saúde, com plano odontológico, com seguro de vida, e eu acho que essas contratações elas são muito feitas pelas empresas maiores, né? Empresas de grande, médio porte. Empresa de pequeno porte também contrata. O pequeno empreendedor ele pode olhar para isso como uma oportunidade de implementação na empresa dele. Isso traz algum ganho para ele? Então, assim, vou responder em duas etapas o que você colocou. E isso é engraçado.
te diria que hoje a maior parte dos MEIs, né, que é microempreendedor individual, MEI, são as iniciais de microempreendedor individual, são abertos para contratar plano de saúde. E o MEI pode contratar um plano de saúde empresarial com preço 50%, 60% mais baixo que um plano de adesão ou pessoa física, a partir de 2 pessoas, depois de 6 meses da empresa ativa. E voltando, 2 pessoas é muito bom, 20 mil pessoas num plano de saúde é muito bom também. Tá? Tudo é muito bom. Então, a gente tem empresas com 2 mil pessoas, a gente tem empresa com 2 pessoas. Mas a gente também não faz só essa área de benefícios, tá, Dani? Que é plano de saúde, odontológico, previdência, seguro de vida, cartão, refeição, alimentação. Nós somos uma corretora de todos os ramos. E os seguros, quando a gente fala de todos os ramos, seguro garantia, seguro de crédito, seguro de frota, seguro aeronáutico, seguro marítimo, e aí vai. E o seguro que vai bombar para o ano que vem é o seguro contra ataques cibernéticos. Esse é interessante. Esse é interessante. Cara, esse aí dá um programa inteiro. Dá um programa inteiro. É verdade. É muito legal. Vai bombar. Mas segura essas informações aí que depois você vai voltar para falar só sobre isso. Depois dá um programa inteiro, segura essa onda aí. E eu vou pedir para todo mundo também segurar um pouco a onda, que é o momento audiência, aquele momento onde a gente tem que atender você que nos prestigia, você que curte, né, o programa, que segue o programa, e manda para a gente posts e tal. O programa, eu sempre falo aqui, canso de falar que o programa não é ao vivo, o formato é live, mas o programa é gravado. Mas a gente recebe, né, os posts da turma, recebe aqui, principalmente recebe pelo WhatsApp, mas vamos que vamos. E aí a gente prestigia também. Eu diria que hoje o pessoal está mais tranquilinho. O hype da internet de fato, política, né? Não tem como, a gente está num processo eleitoral nos Estados Unidos, todo mundo está falando a beça lá agora, reta final das eleições presidenciais, e aqui a gente entrou também na reta das eleições municipais, e o pessoal está falando muito, tem muito meme, muita piada, e por aí vai. E eu peguei aqui, separei pouca coisa aqui para a gente poder não perder essa pegada aqui do papo, mas saiu inclusive na revista Você, desse mês, que é o ano da saúde mental. 7 em cada 10 brasileiros estão com medo acima do normal devido à pandemia do Covid-19. Essa vulnerabilidade acelerou uma tendência nas organizações: cuidar do psicológico dos funcionários. Gastos com doenças psíquicas chegarão a 6 trilhões de dólares até 2030. Aí já é uma tendência aí que a gente está conversando, né? Aqui o Fernando, ele manda para a gente o seguinte: perseguir objetivos e sonhos sempre, fantasias, cuidado. São quase sempre arriscadas e podem desviar foco do que realmente importa. Aí o pessoal começou a ficar mais filósofo de novo. Essa é muito engraçada, gente. Essa é muito engraçada. A pessoa pediu para não ser identificada. Às vezes eu me engano e acabo falando o nome da pessoa, mas o post é muito engraçado. É o seguinte, diz o seguinte: Dilma e Robinho, esse negócio de pedalada sempre dá merda. Mas vai pegando esse gancho, Sandro, sobre os problemas de saúde mental, em 2016 era dito que o mal do século ia ser os problemas de saúde mental, né? Em 2017, entre os 17 e os 18, a maior parte dos afastamentos, quer dizer, porque no plano de saúde você tem que olhar os afastados. Então a gente vê os CIDs. A gente não sabe o nome, mas pelo CID a gente identifica. A maior parte dos afastamentos, do número de afastamentos, eram por problemas relacionados à saúde mental. Normalmente, estresse. Tá? Burnout, né? Síndrome do pânico, etc. O que a gente vê, e assim, um dos motivos era a parte de redes sociais, excesso de informação, o trabalho em excesso das empresas que começaram a reduzir lá em 2013 a quantidade de colaboradores, aí vai. Com a pandemia, isso se agravou mais ainda. Então, o que aconteceu na grande maioria das empresas grandes,
todas contrataram o que a gente chama de apoio psicossocial, que é composto de apoio psicológico, por psicólogo, apoio de advogados para orientação. Você chega em casa, tem lá uma carta de despejo, tem uma separação do cônjuge, então isso agrava o quadro, e problemas financeiros. Então, o problema financeiro relacionado à negociação de cartão de crédito, cheque especial no banco, limite de crédito, são coisas que fazem com que as pessoas não consigam produzir no seu local de trabalho. Então, esse apoio psicossocial ele é de contratação intensa. E assim, aquele time de psicólogos, todos que foram para Brumadinho, por exemplo, foram mais de 300 psicólogos, eram basicamente de 2, 3 empresas que fazem esse apoio via telefone para boa parte dessas empresas. O apoio é pelo telefone, na maior parte das vezes, tá? É uma grande Janela, tendência. deixa eu só fechar aqui o momento audiência. A Josi, para encerrar aqui, ela manda para gente uma matéria da revista Exame, também desse mês, que diz o seguinte: tem um estudo que canabidiol pode reduzir problemas nos pulmões de infectados por Covid-19. Ou seja, se você estiver infectado, dá um 2, fica de boa, tranquilo, melhora. Estou brincando, não é bem assim, não. Agora eu vou falar sério. É uma pesquisa feita pela Universidade Pública de Augusta, nos Estados Unidos, apontou que o canabidiol, ou CBD, componente não psicoativo da cannabis, pode ajudar a reduzir os riscos e prejuízos causados. Enfim, aí vai pela citocina, né, que é encontrado no novo coronavírus, e por aí vai. Tem uma explicação mais científica da coisa, mas é interessante, né, que todo mundo está falando aí dos usos, né, medicinais do canabidiol e tal. Aí a Josi já mandou essa aqui pra gente. Esse assunto está na moda. Está na moda, é um assunto, um assunto que dá pano para manga também, dá para ficar um programa inteiro falando sobre isso. Mas, gente, olha só, o que eu acho interessante, vou aproveitar aqui um momento que a gente não combina, que é aquele momento dica de livro, entendeu? Então, pô, eu não sei se a gente te avisou mais ou menos, bem no início do programa, mas quem tiver uma dica de livro para hoje, eu, por incrível que pareça, não me preparei. O nosso amigo Fernando tem uma estante aí que ele sempre olha para trás, pega ele olha para trás e puxa um. Puxa um. Não, olha só, mas eu vou sugerir um outro tema super interessante. Pode ser? O quê? Em relação à dica de livro? Isso. O nome do livro é A História do Petróleo, tá? É o jornalista chamado Daniel, esqueci o sobrenome dele agora. E por que esse assunto é relevante? Ele conta a história do petróleo. Basicamente, ela foi dominada por grandes players aí do mundo, né? Quando a gente fala notadamente a Standard Oil lá nos Estados Unidos e a Shell para a Europa. E na Standard Oil foi separada em 4 empresas naquela época, que foi a Esso, a Mobil, a Chevron e a Texaco. Em 2004, a Chevron comprou a Texaco. E um pouquinho antes disso, a Esso tinha comprado a Mobil, que era uma delas. Agora saiu uma notícia que a Chevron e a Esso estão estudando a fusão. Ah, que maravilha. Mas assim, é super interessante a história do petróleo, e esse aqui ele vai para um desfecho, porque assim, quando eu dei aula lá na FGV, e uma das matérias, das disciplinas que eu dei lá foi a indústria do petróleo, e falar um pouquinho da história e das reservas economicamente viáveis. Naquela época dava aí para 40 e poucos anos. Hoje dá para 50 anos a reserva de petróleo. Só que a gente vai ter uma queda tão absurda para agora, por conta do carro elétrico e dos novos hábitos de consumo, não tem jeito. Agora você tem que juntar as empresas e a fusão para ter o menor custo possível, porque senão essas empresas não vão ser lucrativas. Mas isso tudo está acontecendo, e essa parte cíclica, ela acontece com vários outros segmentos. Recomendo muito esse livro. Ótimo. Inclusive está acontecendo com o segmento do ensino, né? Porque recentemente a gente teve aí o Dux comprando a Rede Laureate, e enfim, o pessoal muitos professores, muitos colegas, professores que eu também sou,
tá falando aí, pô, mas o governo vai deixar, porque isso aí, né? Cadê a reserva de mercado? Vai acabar monopolizando o mercado da educação. Está acontecendo um movimento estranho também nesse mercado da educação, o que é preocupante, né? Porque você ter um monopólio de um segmento, principalmente da educação, é muito preocupante. Mas diga lá, Fernando, sua dica de livro. Vamos lá, minha dica de livro, já que o Janela está falando em atendimento ao cliente, né? É esse aqui, ó, Vendendo o Invisível, como vende serviço. Muito e aí bem. fala muito sobre venda consultiva, Janela, que você estava falando. Muito bem. Dani, sua vez agora. Dica Eu vou de pegar livro. a carona naquele papo que a gente estava falando de se manter ativo, do cuidado psicológico. Meu livro é esse aqui, ó, Super Motivado. Me ajudou bastante agora nessa época de quarentena, como manter a cabecinha ali ativa, produzindo, né, sem deixar a peteca cair. Pô, gente, muito legal. Eu não vou dar uma dica de livro, não. Vou dar duas dicas de série de Netflix. Entendeu? Duas dicas que eu achei muito interessante. Uma eu não botei a menor fé, que chama As Telefonistas. Achei que, pô, não botei fé pelo nome. Eu falei, isso tá com cara de ser chato, né? As Telefonistas. Cara, é muito legal. Muito legal, mas é legal demais. E a outra série que eu recomendo, que também inclusive as duas são produções espanholas, tá? É a Vice a Vice, que conta elas presas, né? Como é que é uma penitenciária feminina. Cara, é um negócio assim, prende de uma forma essas duas séries absurdas. E aí eu vou perguntar para você, que não tem nada a ver com o que eu falei agora, mas com relação ao Dilema das Redes. Você chegou a ver o Dilema das Redes, ô Janela? E se viu, o que achou? Sensacional. Na verdade, assim, ele está muito relacionado a tudo que a gente está falando da saúde mental. Tudo. Assim, uma discussão, até falei para você com relação ao Zap, se você me mandar um Zap, não fica confiando no Zap não, me liga, porque eu não vou ver. Assim, esse é um assunto que eu já desopilei. Não é uma coisa que me preocupa muito mais quem manda. Só que as pessoas estão esperando a sua resposta em 5, 10 minutos no máximo. Quando você não manda, ela acha que você tem pouco caso, etc. Só que cada um está num momento diferente ou tem um tipo de atividade diferente. Então, essa coisa que acaba entrando na nossa cabeça, essa ansiedade da resposta, essa necessidade de aceitação pelo outro. Então, no Dilema dos Redes, conta um caso de uma menina que se suicidou porque ela não recebeu os likes que ela achou que devia receber. Então, são vários casos. Então, um dos vice-presidentes, agora esqueci o nome da empresa, perguntaram para ele, seu filho tem celular? Não. Quando é que ele vai ter? 16 anos. Então, quando você vê crianças com celular hoje, é muito complicado. Esse é um tema novo para todo mundo, com certeza, mas é difícil a gente... Eu tenho 3 filhos, tenho um filho mais novo de 9 anos, sabe tudo de todos os games, só consegue falar dos personagens. Isso me incomoda, mas todos os garotos da idade dele, quer dizer, todos é muita gente, mas a grande maioria é isso. Aquela coisa do futebol... O meu tem 6 anos e super conhece jogo também. Super por dentro dos games. E o Dilema das Redes, eu acho que é um bom alerta. Ele não vai te ensinar nada, mas ele é um bom alerta, principalmente quem tem essa preocupação. Então, eu recomendo muito que se veja o Dilema das Redes. Eu fiz um post, inclusive, sobre isso, que eu achei super interessante. O problema das bolhas que se criam, né? Esse é que é o grande, que a gente conversa muito aqui em vários programas e tal. O problema das bolhas, né? Que você acaba vivendo na sua bolha e quando vem a outra pessoa que vive numa bolha diferente, aí começa, né, essa polarização que a gente vive, essas coisas assim, falta de paciência, falta de você lidar com o contraditório, né? Com a opinião contraditória, isso é uma coisa que está deixando o ser humano não muito legal, entendeu? Mas isso eu acho que o dilema das redes dá até um certo nervoso, né, de utilizar as redes sociais depois de ver. Tanto é que logo em seguida teve uma notícia que mais de 200 mil pessoas
Desativaram contas? Desativaram contas. Não duvido nada. Eu assisti ontem um TED Talks em que o cara desmistifica essa questão das redes sociais, que as pessoas dizem que elas têm redes sociais para se manterem informadas, para terem amigos. Ele diz, não tenho redes, estou super informado, tenho meus amigos, e vai desmistificando ponto a ponto, sabe? Achei bem interessante. Cada um, acho que acaba utilizando, assim, o que eu falo é o seguinte, o Fernando sabe disso e outras pessoas que me conhecem. Sorriso não paga conta. Então, ir para a rede para ficar mandando foto de prato, sorriso de família, para dizer como eu sou feliz, não vai pagar minha conta e não vai acrescentar nada para mim. Agora, eu uso para vender. E vendo bem e recomendo que outros façam a mesma coisa. Pô, também, né, se você falasse que não vendesse bem, você ia deixar o nosso amigo Fernando triste aí a beça. Janela é um dos alunos da minha segunda turma de LinkedIn. E olha, um aluno exemplar. Muito bem. Eu vou Obrigado, professor. Aproveitar que vocês dois lá do BNI, mandar um abraço para o presidente de vocês, né? O nosso amigo dentista lá, agora me fugiu o nome, Fábio? Era o Pedro Lima. Então, o que aconteceu, Sandro? Quando a gente tinha marcado, o Pedro Lima era o presidente, eu, Luiz Maurício Janela, era o vice-presidente, e o Fernando Villar, o nosso secretário de tesoureiro. Só que, como adiou, e no BNI a gente tem uma rotatividade das funções. E a partir do dia 1º de outubro, assumiu lá o Rodrigo Narciso como presidente, da área de marketing digital. Como vice-presidente, o Paulo Oliveira, que é um consultor da área de TI, Linux. E a Flávia Flávia já participou do programa aqui. Que é uma especialista de Instagram. Sim. Então, sim, mas vai ser um prazer receber você e a Dani lá no BNI. O BNI é a maior e melhor rede de network de negócio do mundo. O nosso grupo é um grupo com 72 empresários. Nós nos reunimos semanalmente. No momento, a gente está em reuniões através do Zoom, mas logo que esse momento atípico passar, a gente vai voltar às reuniões presenciais no Clube de Aeronáutica, ali no centro do Rio de Janeiro. E o que a gente faz é conhecer melhor os negócios de um e de outro e entender como é que a gente pode ajudar os empresários a crescer. Basicamente é isso. Legal. Eu já tinha sido apresentado há algum tempo atrás. Meu irmão faz parte, né? Um dos meus irmãos faz parte aí da turma de vocês. Exatamente esse do centro. Já me convidaram para vários, que tem em vários bairros também, né? Só aqui na Barra, onde eu moro, tem uns 2 ou 3 polos que falam cédulas, uma coisa assim. São 14 grupos hoje no Rio de Janeiro, e a gente tem mais uma informação agora, que vai ser na Barra também, que é o Ohana, que é, inclusive, do Pedro Lima, que foi o presidente do grupo. Aí, viu? Pedrão montando o grupo e não falou nada, hein? Só para deixar claro, Janela, que São Paulo hoje tem mais de 100 grupos, né? Então o Rio está crescendo, começando esse processo. Muito bem, muito bem. Gente, eu queria primeiro falar para vocês que o papo tá bom demais. Segundo, que aquela levantada de bola da gente, falar, que eu pedi para você segurar o assunto, para a gente falar num próximo programa, é muito bom. Você já esteja convidado, sinta-se convidado, Janela, para a gente trocar uma ideia muito legal. Entendeu? E dizer para a minha bancada que quando é bom, passa rápido. E eu vou pedir para a galera, muito rápido, pedir para a minha galera começar a tomar o caminho da roça, sempre deixando o convidado, fechando o programa, né, naquele grande finale. Mas, assim, começar as nossas considerações finais, porque nós estamos dentro do tempo, 54 minutos, dá para a gente terminar sem corre-corre, né, sem aquela disparate. Hoje o Márcio não está na bancada, o Márcio só precisa também de pouco tempo, assim, coisa de 40, 50 minutos para se despedir, então ele não está aqui. Terminar, né? Vai ser rápido, então, ele é bem sucinto, ele quase não gosta de palestrar nesse momento. Então, assim, eu peço vamos começar Ladies First com a Dani, por favor, Dani. Começar a encerrar aí, tomando o caminho da roça do M de hoje. Vambora. Mas não queria ir, não. Queria ouvir o Janela falar dos ataques cibernéticos, que isso me deixou super esse é o próximo. Mas sem spoiler, né? Vamos consultar a Janela para voltar.
Queria agradecer aqui, Janela, a tua participação. Obrigada por dividir aí um pouco do teu conhecimento com a gente. E eu espero que você volte para falar dos ataques cibernéticos, que eu acho que isso é um assunto que está bombando aí e merece ser explorado com carinho, não é não? Verdade. Isso é como o Sandro colocou para o programa inteiro. Programa inteiro, isso é um papo muito legal, muito legal. Vamos lá, Fernando! Bom, Fernando, você sempre fala aqui pra gente, só fala bem de todo mundo do BNI. Toda hora, já vieram pessoas aqui, inclusive pessoas do BNI de vocês, né? Enfim, pessoa muito bacana, pelo que a gente vê, pelo que a gente recebe aqui, é muito bacana. Não podia ser diferente, né? Porque quando você reúne um grupo de pessoas legais, a tendência é você estar com seus pares, né? E a própria seleção natural, né? Quando a pessoa não é tão bacana, acaba saindo. É normal. Não, mas é exatamente isso que acontece. Isso acontece naturalmente. Pois é natural. A pessoa, quando não se identifica com tudo mais, vai. Ou quando é muito picareta e vê que está num lugar onde as pessoas não são. Entendeu? Acontece, gente. Acontece, vocês sabem disso e tal. Então é muito bacana que a gente possa estar sempre. Podendo, né, divulgar um network bacana, um grupo de network bacana com pessoas, pessoas isentas, pessoas com princípios, pessoas com valores. Isso é uma coisa muito bacana. E deixar passar a bola para você, Fernando. Com certeza. Olha, escutar o Janela, eu já escuto toda semana, né? A gente está nesse grupo de networking junto, mas é sempre um grande prazer e um grande aprendizado ouvir o Janela falando com tanta propriedade sobre relacionamento, sobre networking, sobre negócios e sobre tendências. Janela, só tenho que te agradecer por ter participado do nosso programa aqui, cara. Obrigado. Legal, Fernando. Obrigado. Boa. E, gente, passando a bola para o Janela, lembrando aí para você que está aí do outro lado da telinha que o nosso programa é de segunda a sexta-feira. O horário está ainda numa enquete, né? Então, estávamos a partir das 20, aí fomos para as 17, agora não tem horário certo. Estamos testando vários horários. São várias sugestões, né? O programa hoje, que foi para o ar hoje, foi às 11h30 da manhã. Então, é um horário que foi bem interessante, um horário que já tinham pedido, né? Tem uma corrente aí da galera pedindo para que suba mais cedo. Estamos testando os horários, então, programa de segunda a sexta-feira, o horário, seja lá qual for, a gente se vê todo dia aqui no YouTube, aqui no M. E para você que já nos conhece, muito legal o Prestige, continue aí, incentiva muito a gente. Para quem não conhece, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E agora, para encerrar o M de hoje, Luiz Maurício Janela, é contigo. Obrigado pelo convite, Sandro. Obrigado, Dani, Fernando. Foi uma honra estar aqui no M. Foi legal contar um pouquinho da história da Global Ops na área de seguros e benefícios. Basicamente, o que a gente pode falar é que dinheiro não aceita desaforo. Vocês podem contar com a Global Ops para a gente fazer a redução de custos dos seus seguros. Isso acontece, isso é fato. A gente não tem casos em que a gente não consegue renovar, não consegue reduzir os custos. Vai ser uma honra trabalhar com vocês. Meu nome é Luiz Maurício Janela, do Global Ops Corretora de Seguros. O nosso site é o www.globalops.com. Legal. E vote no tal, número tal, porque agora ele foi de vez de candidato no final. Muito bacana. Se ele tivesse candidato a prefeito, o Fernando, eu votava nele agora, que ele fechou votava bonito. Fácil, Sandro. Muito fácil, não rapaz. Não precisa. Muito bom, Janela. Parabéns. Dani, excelente programa. Fernando, minha bancada, programaço. E a gente, né, como eu falei, a gente se vê todo dia aqui de segunda a sexta-feira. Valeu, abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, valeu. Um abraço.